Olá, este é o Dr. Todd Grande. Hoje vou analisar o caso de Brian Lawson. Primeiro vou analisar o contexto deste caso, revisar a linha do tempo do crime e então oferecer minha análise. Brian Lawson nasceu em 5 de julho de 1983 no condado de Hawkins, Tennessee. Por volta de 2007, ele se envolveu romanticamente com uma mulher chamada Beth Lawson. Ela era conhecida como Chandra. Ela nasceu em 18 de novembro de 1976 e tinha um filho, Liam, de um relacionamento anterior. Chandra foi diagnosticada com transtorno bipolar. Ela esteve na Guarda Nacional do Exército do Tennessee até 2012, mas sofreu uma lesão no pescoço e tornou-se viciada em substâncias. Em maio de 2014, Chandra deu à luz seu filho Braden. Brian acreditava que Braden era seu filho, mas ele não era. Parece que Chandra se envolveu em alguma atividade extracurricular. Brian, Chandra, Liam e Braden moravam em um apartamento na Holliston Mills Road, em Churchill, Tennessee. Churchill fica a 9 milhas a oeste de Kingsport, próximo à fronteira entre Tennessee e Virgínia. Agora passando para a linha do tempo do crime. Em 27 de janeiro de 2017, por volta das 7h45 da manhã, Brian ligou para o 911 e indicou que atirou em sua esposa. Ryan disse que precisa de uma ambulância. Minha esposa está morrendo, eu atirei nela com uma pistola. Ela estava me batendo esta manhã. Eu tenho isso em vídeo. Eu não queria matá-la. Eu estava com medo de que ela fosse me machucar. Ela tinha um taco de beisebol. Ela estava tentando me acertar com ele. Mais tarde na conversa, Brian disse ao operador: "Eu não aguento mais, senhor. Eu não aguento mais." A polícia encontrou o seguinte durante a investigação. Chandra Lawson estava morta no apartamento. Ela havia sido baleada com um revólver Taurus Judge, calibrado em .45 Colt. No momento do tiroteio, havia apenas 3 pessoas no apartamento. Brian, de 33 anos, Chandra, de 40 anos e Braden, de 2 anos. Liam, de 17 anos, já havia saído para a escola quando houve o tiroteio. Dentro do apartamento, Brian e Chandra tinham várias câmeras de segurança que haviam sido instaladas 1 ano e meio antes por preocupações com roubo. Havia 2 câmeras de interesse para a investigação, uma na sala de estarem e uma no quarto. Brian e Chandra estavam na sala cerca de 45 minutos antes do tiroteio. As câmeras não gravaram áudio, mas era evidente que o casal discutia. Brian estava sentado em uma poltrona reclinável enquanto Chandra estava de pé na sua frente, parecendo gritar. De repente, Chandra começou a bater em Brian com a mão direita. Ela o atingiu várias vezes enquanto ele tentava se defender com as mãos. Chandra parou o ataque e pareceu gritar com Brian novamente, apenas para retomar o ataque. Depois disso, Chandra alcançou atrás do sofá e pegou um taco de beisebol. Ela ameaçou Brian com o taco antes de bater na lateral da poltrona reclinável, onde ele estava sentado. Brian lutou com Chandra pelo controle do taco, mas Chandra manteve o controle. Usando o taco, Chandra bateu no chão uma vez perto do pé esquerdo de Brian. Brian tinha uma deformidade congênita no pé esquerdo chamada pé torto, que o deixava com dor. Após gritar com Brian, Chandra bateu várias vezes no mesmo lugar do chão. Durante essa parte do confronto, o vídeo passou de preto e branco para colorido. Chandra guardou o taco de beisebol, mas continuou gritando com Brian. Após cerca de 10 minutos, Chandra gritou novamente com Brian, que estava sentado na poltrona reclinável. Ela agora vestia roupas diferentes. Chandra chutou Brian com o pé direito. Mais tarde, ela o atingiu com a mão direita ao se aproximar por trás. Depois do ataque, Chandra saiu da sala. Brian deixou o apartamento, mas retornou para a sala. Chandra voltou para a sala de estar com Braden. Enquanto ela ajudava Braden a se vestir, Brian podia ser visto pegando um revólver Taurus Judge de trás do sofá e colocando-o no bolso direito de seu moletom. Chandra não viu isso. Brian voltou para a poltrona e sentou-se. Chandra podia ser vista de pé à esquerda de Brian, com seu filho Braden ao seu lado. Ela tinha uma bolsa sobre o ombro esquerdo, aparentemente pronta para sair. Novamente, Chandra aparentava estar gritando com Brian. Com a mão direita, ela atingiu Brian na cabeça 2 vezes. Sem remover o revólver do bolso de seu moletom, Brian apontou-o para Chandra e disparou 3 vezes. Chandra foi atingida no estômago.
O recuou e caiu no chão. Foi quando Brian ligou para o 911. Brian foi preso. Ele foi indiciado por homicídio em primeiro grau e perigo imprudente vários meses depois, em agosto de 2017. A segunda acusação foi porque Braden estava ao lado de Chandra quando os tiros foram disparados. Em 1º de fevereiro de 2019, como parte de um acordo de confissão, Brian Lawson se declarou culpado de homicídio voluntário e perigo imprudente. Ele foi condenado a 15 anos pelo homicídio voluntário e 1 ano pelo perigo imprudente. As sentenças devem ser cumpridas ao mesmo tempo. Ele poderia ter liberdade condicional após cumprir 30% da pena. No entanto, nos termos de seu acordo de confissão, ele estava elegível após cumprir 20%. Isso significava que ele tinha que cumprir 3 anos. No momento em que estou fazendo este vídeo, parece que Brian Lawson está em liberdade condicional. Agora, passando para a minha análise, este caso é extremamente controverso. Muitos creem que Brian não deveria ter sido acusado de nenhum crime relacionado ao tiroteio. Ele se declarou culpado de homicídio voluntário e colocação em perigo imprudente. Entretanto, a ameaça de prisão perpétua provavelmente o pressionou. Brian disse que considerou levar seu caso a julgamento. Ele não se considerava culpado de assassinato. Isso me leva à pergunta: Brian Lawson era culpado de assassinato? Vamos analisar as evidências a favor e contra a culpabilidade dele, começando pelos fatores incriminatórios. Brian atirou e matou Chandra na sala do apartamento onde moravam. No momento em que foi morta, Chandra estava desarmada e parecia estar se preparando para sair. Chandra já havia atacado Brian antes, mas ele poderia ter fugido do apartamento. Por exemplo, ele saiu para fora pouco antes de pegar o revólver. Além disso, o último ataque de Chandra envolveu ela atingindo Brian com a mão. No Tennessee, a força letal só é justificada para prevenir a morte ou lesão corporal grave. Na ligação para o 911, Brian disse que Chandra tentava acertá-lo com um taco de beisebol, mas Chandra não tinha um taco no momento do tiroteio. Brian também indicou que havia capturado o incidente em vídeo, o que faz parecer que ele só atirou porque sabia que havia capturado o ataque de Chandra, como se soubesse que o tiroteio pareceria justificado. Poderia-se interpretar as evidências neste caso como suporte à teoria de que Brian planejava matar Chandra. É aqui que entra a acusação de homicídio em primeiro grau. Esta teoria seria algo assim. Brian sabia que Chandra o atacava com frequência e estava cansado disso. Ele não podia impedi-la, pois seria acusado de um crime. Na manhã do tiroteio, Chandra atingiu Brian repetidamente e o ameaçou com um taco de beisebol. Brian já estava cansado de ser um saco de pancadas. Em vez de sair da situação, ele pegou o revólver porque estava determinado a se vingar. Ele sabia que Chandra o atacaria novamente, ou talvez a tenha provocado a atacar. Brian sabia como antagonizar Chandra. Não parecia tão difícil, considerando seu nível extremo de raiva e agressão. Chandra atingiu Brian novamente e ele atirou, matando-a. Ele imediatamente ligou para o 911 e mencionou o taco de beisebol no vídeo. Passando para os fatores exculpatórios, na manhã do tiroteio, Chandra atacou Brian repetidamente. Ele levantou as mãos para se defender, mas não revidou. Em certo ponto, Chandra acrescentou um taco de beisebol à situação. Um taco pode ser considerado uma arma letal? Chandra tinha transtorno bipolar? Segundo registros de saúde mental, um clínico apontou que quando Chandra estava em mania, maltratava o marido. Chandra frequentemente usava substâncias ilegais. Antes de sua morte, ela foi filmada várias vezes no quarto se injetando com drogas. Chandra não usou drogas no dia em que foi morta. Isso é consistente com a teoria de que ela estava miserável devido aos sintomas de abstinência, o que só a tornou mais irritada e violenta. Segundo Brian, antes do tiroteio, Chandra ameaçou matar Braden. Isso significava que Brian não só tentava se defender, mas também proteger o filho de Chandra. Antes de Brian disparar o revólver, Chandra o atingiu 2 vezes com a mão direita. Chandra era imprevisível. Ela poderia ter terminado o ataque, ou talvez fosse levá-lo adiante. Quem sabe o que ela teria feito a seguir? Talvez ela o teria matado ou causado sérias lesões corporais. Outro ponto a considerar é o efeito cumulativo do maltrato de Chandra a Brian.
Ela pode não ter se envolvido em um ataque letal logo antes de ser morta, mas seu padrão de comportamento fez Brian atingir seu limite. Ao considerar todas as evidências neste caso, acredito que Brian Lawson seja culpado de assassinato. Não, acredito que ele não seja culpado além de uma dúvida razoável. Chandra Lawson foi o agressor. Ela entendeu que estava cometendo um crime ao atacar Brian. Ela sabia que ele podia se defender. Apesar disso, Chandra decidiu arriscar. Durante todo o confronto, Brian tinha o direito de se defender. Só porque ele escolheu não fazer isso, exceto no final, não significa que ele renunciou a esse direito. Se os gêneros fossem invertidos, não há dúvida de que o atirador teria sido absolvido. Apesar da minha crença de que Brian não era culpado, existem considerações morais aqui. Brian deveria ter deixado a situação. Há a sensação de que Brian matou Chandra porque ele pensou que poderia se safar. Ele sabia que o ataque dela havia sido gravado em vídeo. Isso faz sua manobra parecer planejada e manipuladora. Quanto ao acordo de confissão, Brian deveria ter aceitado a oferta ou deveria ter arriscado no julgamento. O problema para Brian foi que ele foi acusado de homicídio em primeiro grau. Embora injustificada pelas circunstâncias, essa era a acusação que ele enfrentava. Ele teve que olhar para a situação de maneira realista. Se ele tivesse sido acusado de homicídio culposo, levar o caso a julgamento seria a melhor decisão. Mas com homicídio qualificado, ele enfrentava prisão perpétua. Mesmo que ele não fosse culpado na realidade, um júri poderia tê-lo considerado culpado. Isso é sempre um risco com um julgamento. Eu creio que Brian não tinha muita escolha senão aceitar o acordo de confissão, o que eu acho que aconteceu neste caso. Isso é apenas uma teoria, minha opinião. Chandra Lawson era egocêntrica, irritada, agressiva, violenta, ameaçadora, irracional, hedonista, impulsiva, irresponsável, fria, insensível e tinha um senso de direito próprio. Sua vida inteira era dominada pelo vício em drogas. Nada mais importava para ela. Chandra sentia como se tivesse o direito de ameaçar e agredir fisicamente seu marido, Brian. Ela sabia que ele tinha o direito de se defender, mas acreditava que ele nunca o faria. Em sua mente, Chandra havia dominado completamente Brian. Isso lhe trouxe grande satisfação. Brian desejava que seu relacionamento com Chandra prosperasse. Ele a chamou de sua rainha, a quem ele idolatrava. Apesar disso, repetidos maus tratos deixaram Brian chateado com Chandra. Ele simplesmente perdeu a paciência. No dia de sua morte, Chandra decidiu atacar Brian, e Brian encerrou o confronto. Devido às evidências de que o tiroteio foi premeditado, Brian foi acusado de homicídio em primeiro grau e aceitou um acordo de confissão. Agora, passando para minhas considerações finais. Quando uma pessoa se envolve profundamente no uso de substâncias, tudo em sua vida gira em torno disso. Às vezes eles podem fingir muito bem que isso não é verdade. Eles podem fingir que se importam com outras pessoas ou que têm grandes planos, mas as drogas são sempre a prioridade número 1. Frequentemente, usuários de substâncias com padrão severo de uso arrastam outros para sua miséria. Foi o que aconteceu com Chandra Lawson. Suas escolhas ruins resultaram em sua morte violenta e repentina, mas isso não foi o fim de sua capacidade de causar dor e sofrimento. Seu legado persistiu na forma de sua vítima ser condenada e presa em conexão com sua morte. Sua missão era causar o máximo de dor possível para obter prazer para si mesma, e ela teve sucesso. Esses são os meus pensamentos sobre o caso de Brian Steven Lawson. Muito obrigado por assistir. Falo com você em breve.